A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Mais um dia, nessa noite maravilhosa que o Senhor tem nos proporcionado, e nós estamos aqui. Glórias a Deus, falando glórias a Deus do amor de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Agora são 19 horas e 9 minutos. Glórias a Deus. Vamos estar, louvado seja o nome santo do Senhor, meditando a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Eu agradeço encarecidamente a todos os irmãos que têm acompanhado, as irmãs, todas as pessoas que têm acompanhado esse vídeo no canal, no YouTube, no canal YouTube. Tudo se fez novo. Glórias a Deus. Costumo dizer que algo que o Senhor brotou do coração de Deus ao meu coração. Glórias a Deus. Todavia, não nós que fazemos esta obra, mas a força de Deus, a resistência de Deus, a doçura e a presença do Espírito Santo. Glórias a Deus, que tem nos capacitado e nos tem dado coragem e força. Amém? Vamos estar lendo aqui, glórias a Deus, sobre aqui Mateus, capítulo 10. Vamos ler o capítulo 10 até o 23. Glórias a Deus. Amém? Com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo. Fala aqui a escolha dos 12 apóstolos aqui. Tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. Preste bem atenção. Em outras escrituras sagradas, está falando poder. Na verdade, a palavra original é poder, mas significa a mesma coisa. Mas no caso aqui é poder. Tendo chamado os seus discípulos, deu-lhes Jesus poder ou autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Versículo 5. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritano, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graças recebestes e de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vós retirardes. Ao entrardes na casa, saudai. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao saíres daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que era para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. E, quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. E quando vos entregarem, visto que não sois vós aos que falais, mas o Espírito Santo de vosso Pai é quem fala em vós.
Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Versículo 22. Sereis odiados de todo por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque em verdade eu vos digo, que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Amém. Glórias a Deus, nós podemos ver aqui, na bendita palavra do Senhor, nessa noite, que o Senhor tem nos concedido para o nosso alimento espiritual nessa noite, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado esse canal, tudo se fez novo, que nós, como o versículo 22, quem perseverar até o fim será salvo. É sobre isso que o Senhor tem nos colocado em nosso coração. Nós podemos ver aqui de início, começando o versículo 1, percebemos que aqui o Senhor Jesus ele escolhe e concede o que? Aos seus discípulos o poder sobrenatural, o poder que manda de Deus sobre o homem, sobre toda a terra. Glórias a Deus, porque Ele é a autoridade. Ele pregava com quem? Não como que os escribas, mas ele pregava como que tem autoridade. E para o quê? Ele concede isso, isto dele mesmo, a qual mana dele, a qual a virtude sai de Jesus, né? Essa virtude e essa autoridade para o quê? Para avançar o ministério messiânico em direção à libertação e à cura do mal, em prol das almas que precisavam ser salvas. Então dele saiu o poder. E justamente agora Jesus ele divide com os seus discípulos. Glórias a Deus. Esta virtude, esse poder. Pois Jesus agora ele instrui seus discípulos sobre o objetivo da sua missão. A essência da sua mensagem é as obras que devem realizar e como proceder. Glórias a Deus. Olha que maravilhoso, meu irmão, minha irmã. Jesus então escolhendo e dando as instruções para os seus discípulos. Observe no versículo 1 que os 12 são chamados discípulos. Tendo chamado os 12 discípulos, ele deu ao poder. O termo discípulo não quer indicar aqui todos os seguidores de Cristo, mas somente os 12 escolhidos por ele para serem seus cooperadores, direto na missão do que? De levar o evangelho para a salvação do mundo. Eles eram escolhidos, selecionados, glórias a Deus. Como você, meu irmão, minha irmã, que foi chamado nessa graça maravilhosa, ao qual o Senhor também derrubou este poder, essa autoridade na sua vida, no novo renascimento. O renascimento que veio dos céus. Glória, você também tem essa autoridade, tem esse poder para, aleluia, expandir o reino de Deus. Glórias, falar do amor do Senhor Jesus, amém? Porque, meu irmão, minha irmã, assim como os discípulos foram escolhidos, você também é um escolhido, uma escolhida de Deus. Glórias a Deus. Então nós podemos ver aqui, irmão, são pessoas escolhidas, os discípulos, para levar o evangelho. Amém? E a missão de levar o evangelho para a salvação do mundo, as quais os 12, presta bem, a quais os 12 obedeceram a Jesus. A palavra obedeceram. Portanto, o termo discípulo enfatiza o que? O aprendizado, a obediência, né? Por terem recebido o poder e por sua vez sim autoridade. Pois os discípulos foram discipulados, irmão. Por isso que eles foram chamados discipulados por Jesus. Portanto, os espíritos foram discipulados, foram ensinados, andaram com Jesus. O mestre a qual deu o poder a ele, instruiu ele em todos os momentos da vida dele. Nas aflições, nas tristezas, nas alegrias, nos momentos difíceis, no momento que eles não compreendiam. Assim é a nossa vida, irmão. Quando nós andamos com o Senhor Jesus na santa e fiel palavra do Senhor e o conhecemos e passamos a seguir, então agora nós somos discipulados por o nosso Senhor Jesus. Nós somos ensinados, irmão. Por isso que nós devemos ouvir a santa voz do Espírito, irmão. Porque a santa voz do Espírito, a hora que nós dobramos o nosso joelho, nós ouvimos a doce voz nos ensinando, nos corrigindo, nos instruindo, até mesmo nos disciplinando, irmão.
para nós vencermos todas as nossas adversidades, vencer todos os nossos problemas, todas as nossas angústias. Então nós passamos por cima de todos eles durante o nosso peregrinar na face da terra, irmão, e alcançamos a vitória. Por quê? Porque ouvimos a voz de Jesus, do Espírito Santo. E assim eram os discipulados, da mesma forma, irmão, podiam ouvir a voz, Felipe, podiam ouvir a voz de Jesus, irmão, ensinando. Então por isso que eles eram discipulados, eram ensinados, irmão. Amém? E portanto os discípulos passaram a ser chamados agora apóstolos. Pode ver. O versículo 2, agora os nomes dos 12 apóstolos são primeiro Simão. Quer dizer, eles foram tratados, irmão, ensinados, irmão. Como Jesus, um professor dia a dia da vida dele, glória, é assim o Senhor que nos ensina na sua palavra. Antes de nós começarmos a fazer a vontade do Senhor, entender o propósito que Ele tem na nossa vida, na minha, na sua, irmão, primeiro Ele vem nos ensinar, primeiro Ele vem nos instruir, nos corrigir, até mesmo nos disciplinar, irmão. Glórias a Deus. Então, note que eles passaram a chamar agora, portanto, de apóstolo, irmão, que significa autoridade constituída por Jesus. Eles tinham toda a autoridade. Apóstolo no grego significa enviado agora. Portanto, os apóstolos são deste modo os embaixadores, os representantes de Jesus, munidos de seus divinos poderes, irmão, virtude para a salvação dos homens. Olha que maravilhoso, irmão, porque agora eles foram ensinados, irmão, eles estão preparados, glórias a Deus. E aqui, irmão, nós podemos ver que esses 12 enviados de Jesus deu a seguinte as instruções. Olha que interessante, não tomais rumo aos gentios, nem entre as cidades de Samaritana. Por que Jesus ele se preocupava, irmão? Porque até mesmo Jesus, ele não entrava, até mesmo ele ia de encontro os leprosos, de encontro os samaritanos, irmão. Mas havia um ódio entre os judeus e os samaritanos, irmão, de tal maneira, irmão, eles tinham um ódio tão grande, irmão, porque os judeus desprezavam os samaritanos, irmão. Entendiam que os samaritanos eram povo inferiores, um povo que, por causa da miscigenação, por causa da mistura de raça, línguas, culturas, religiões, porque os samaritanos ele conheciam o verdadeiro Deus de Israel, mas eles adoravam outros deuses, serviam outros deuses, irmão, porque eles eram um povo mistos, irmão, miscigenação. De lá surgiu, lá de Samarina, quando o rei da Síria levaram eles em cativo, irmão, e trouxeram o povo, irmão, de lá, de Cute, de todos os estrangeiros para. Então eles eram odiados, irmão, não podiam ver. E Jesus, exatamente agora, com esse amor que invade o coração, ele quebra esse paradigma, irmão, e ele entra na aldeia. Mas ele aconselhou os discípulos a não entrarem na aldeia por causa disso, irmão. Primeiro ele diz: pregai a medida de preferência procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas tem um porém, irmão, as ovelhas perdidas da casa de Israel não aceitaram, irmão. Então agora a salvação alcança todos os gentios, irmão, todos os povos, entre raças, independente de raça, religiões, de costume. Esse é o amor, irmão, que abrange do Senhor Jesus, incondicional, irmão. Glórias a Deus. Amém? Então nós voltamos aqui, irmão, no versículo 16 e 17. Agora Jesus, ele recomenda aqui, se nós notarmos que Jesus recomenda aos apóstolos que nas perseguições, nas adversidades, nas dificuldades que hão de enfrentar, no cumprimento da sua missão, usem de prudência e simplicidade e virtude, que consiste o quê? Na singeleza e na confiança em Deus, irmão. Olha que ele fala aqui: eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede portanto prudente como a serpente e simples como as pombas. Acautelai-vos os homens, porque os entregarão aos tribunais, vos açoitarão na sinagoga. Olha agora que interessante, irmão. Glórias a Deus. Então eles vão enfrentar, né? Mas ele fala: mas seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Porque você, e a virtude que segue, o poder, aleluia, aleluia, e a singeleza e a confiança que há no seu coração, aleluia, faça aquilo que foi designado por Deus, irmão, irmã, pois o apóstolo tem que agir de forma que perspicaz, ou seja,
agudeza de espírito, esperto, astuto, observador, sagaz, inteligente, irmão. Inteligente porque o Senhor nos capacita, Ele não chama os capacitados, Ele chama, ele não capacita, Ele não chama os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Amém? E Jesus, ele cita versículos muito importantes, irmão. Ele cita a serpente, irmão. Por quê, irmão? Porque normalmente são consideradas sagazes, ou seja, talvez por serem silenciosas, ou por causa da forma pela qual elas se movem, sorrateiramente, rápida, ligeira, irmão. Se nós observarmos na história antiga, as serpentes sempre foram um emblema de sabedoria e astúcia. Os egípcios usavam a serpente em seus hieróglifos como símbolo de sabedoria. Não sei se vocês notaram. E Jesus, então, ele instruiu seus apóstolos a imitar a serpente, pois estava em sua cautela. Para quê? Para evitar o perigo. A serpente é rápida e tem habilidade para escapar do perigo. Então é dessa forma que Jesus estava instruindo. E da mesma forma os discípulos precisavam de cautela, irmão, de sabedoria, no meio de um mundo que é hostil, que buscará a sua vida, irmão. A vida deles estava em jogo. Esse mundo não tem nada a oferecer para nós, irmão. Amém? E Jesus também instruiu os apóstolos a serem inofensivos e a não provocar perigo e não causar sofrimento, e assim irritar seus próprios companheiros justamente contra eles. Amém? Era importante. Ele diz aqui, sejam simples como uma pomba. Sempre foram um exemplo de inocência, a pomba, irmão. Então, nós podemos anotar que a reação de muitos ao ver a serpente, o que é matar a serpente, não é assim? Não, há perigo ali, ou ela é venenosa. Mas muitos homens, muitos de coração endurecido, duro, mal, que matam até uma pomba inocente, irmão. Indefesa, inofensiva, irmão. É como esses homens maus, né? Então, e como os apóstolos estariam no meio de lobos, significava que seriam expostos, irmão, ao ódio. Ele mesmo fala, exposto ao ódio, exposto à violência dos homens maus, e que até poderia sofrer mártírio. Amém, irmão? E por esse motivo Jesus instrui, né? Sejam simples como uma pomba, né? Ou tenham pureza, inocência, pois nós somos como as ovelhas, irmão, escolhidos no meio de lobos cruéis, homens maus. Ou seja, eu te envio inofensivo para um mundo frio, hostil e cruel, e sua inocência não será uma proteção, irmão. Amém? Nós estamos aqui, eu quero já terminar, não quero ficar muito tempo. Então, irmão, aí está aí. E se nós notarmos o versículo 22, que é muito importante, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Que palavra maravilhosa, irmão. Portanto, nós devemos, sim, perseverar. É necessário, irmão, até o fim, e será salvo. Versículo 23 fala que quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuja para outra, porque na verdade eu vos digo que não acabereis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Se não houver razão para falar com amor, ao contrário, irmão, devemos o que? Esquivar-se dos perseguidores do mal, desviar do mal, irmão. Como o próprio Jesus fez por várias vezes, ocultou-se da cilada de seus inimigos, porque não havia chegado a hora dele, irmão. Amém? Até que venha o Filho do Homem. Né? Ele fala, até que venha o Filho do Homem. Aqui, Jesus havia de vir com poder e glória em suas manifestações como juiz supremo, irmão. Que ele ia colocar por fim, irmão. Aqui também nós podemos ver que ele estava falando também de uma maneira espiritual, de que a cidade de Israel ia ser destruída, o povo ia ser disperso, a cidade, depois de Cristo, o templo de Jerusalém, no ano 70, ia ser destruído, irmão. O povo disperso, havia morte, haveria perseguições, irmão. E tudo é permissão do Senhor, né? Quando o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e sentou ao trono do Pai à sua direita. Então ele fala também, irmão, disso até que venha o Filho do Homem. Jesus, ele reina e estava reinando, irmão. E também ele fala de uma glória futura.
da sua manifestação, do advento, irmão, do segundo advento para o julgamento final da igreja. Nós podemos interpretar assim, dessa maneira, irmão. Sabemos que somos um povo escolhido, enviado por Jesus, meu. E se considerarmos nossa natureza humana, somos fracos, indefesos entre o povo perverso e mau, meu irmão, minha irmã. De um povo cruel, perseguidor. Mas Deus, pelo seu bom espírito, glórias a Deus, confirma o nosso chamado e nos capacita, nos habilita, meu irmão, nos concede poder e autoridade para realizar as obras em confirmação do seu evangelho, da sua palavra, da sua doutrina, irmão. A saber que o reino dos céus está próximo. Meu irmão, minha irmã, Deus está próximo. Ele tem pressa, irmão. Ele tem pressa de expandir o reino de Deus, alcançar almas e demonstrar o amor e poder de Deus a toda a humanidade, irmão. Amém? Se nós voltarmos aqui, mas preste atenção, versículo 17: cautelai-vos os homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão na sinagoga, irmão. Sabemos que onde quer que andaremos, como os discípulos andaram, irmão, em toda parte seremos desprezados, irmão. Seremos perseguidos pelas pessoas, até mesmo dentro do nosso próprio familiar, irmão. Muitas vezes seremos perseguidos porque eles não compreendem, irmão. Amém? Seremos entregues à mão da justiça pública, punidos como malfeitores, irmão. Na verdade é isso, irmão. Mas, portanto, versículo 22, perseverai até o fim, que será salvo, irmão. Portanto, seremos odiados, sim, por todos os homens por causa do meu nome. Observe, os corações endurecidos, desses corações endurecidos, cujo distante está do amor de Deus, separado de Deus, estão mortos espiritual. Isso se opõe a Cristo, irmão. Amém? Porque em Cristo há vida. Mas aquele que perseverar até o fim da vida, seja mais longo ou mais curto, irmão, pois aquele que suporta todos com paciência e todos os sofrimentos, que não recua e não aposta da fé, dará evidência decisiva de apego a mim, irmão. Então entrará nos céus, estará preparado para entrar nos céus. Amém, irmão? Estamos terminando. Eu quero anotar uma palavra aqui muito bonita em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20 e 21. Ele fala, Jesus, eu que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha o versículo 21. Ao vencedor darei-lhe sentar-se comigo no trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha que maravilhoso, irmão. Amém? Depois, sobre isso aqui, sobre essas perseguições, sobre as ovelhas no meio do povo, irmão, eu quero falar também, eu quero citar uma palavra maravilhosa em Romanos. Eu não sei se vou terminar aqui, mas em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 5, irmão. E ele fala aqui, vamos lá em Romanos, para nós terminarmos aqui, já estou terminando, glórias a Deus. Em Romanos ele fala assim, irmão, glórias a Deus. Versículo 3. E não somente isso, mas também nos gloriarmos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos sois outorgado. Olha que maravilhoso o que o apóstolo Paulo fala aos romanos, irmão. E não somente isso, mas também nos gloriamos, irmão, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz para nós perseverança, irmão. Não é fácil, mas ela produz perseverança. E a perseverança, olha, experiência. E a experiência é esperança, irmão. Por isso que eu digo, nós temos que resistir, perseverar, irmão. Ora, a esperança não confunde, como nós lemos, porque ela é derramado o amor de Deus em nossos corações. Amém? Tudo isso, irmão, por sua vez, a paciência, através desse resultado, ela nos tempera, irmão. Ela nos molda. Ela trabalha no nosso caráter, na nossa personalidade, irmão. É dessa maneira que nós temos que encarar, irmão, e as adversidades da nossa vida, meu irmão, minha irmã. Talvez você esteja passando por esse momento grandes adversidades, grandes aflições, irmão. Mas fique em paz. Amém? A perseverança, ela traz experiência. Experiência traz paciência.
Pois quando passarmos momentos difíceis, o nosso caráter é moldado e nos traz a esperança, irmão, de receber o que Deus prometeu. Oh, glórias a Deus, não é? Isso nos fortalece, irmão. Isso nos fortalece, nos traz alegria para irmos até o fim, irmão. Pois se alegramos nas experiências. Se alegramos nas experiências. Passamos muitas experiências por meio de muitas aflições. O apóstolo Paulo passou, meu irmão, minha irmã. Tire como experiência na sua vida. E depois, pela esperança, irmão. Ela traz esperança das próprias tribulações, que por sua vez ela nos proporciona o que? Uma ocasião de nos exercitar na paciência e de nos temperarmos na virtude que nos aumenta a esperança futura, irmão. Amém? Portanto, a paciência que significa também resistência, irmão. De resistir às tentações bravamente, não recuar às tribulações. E se perseverarmos, ela produz resistência. E se perseverarmos, ela produz resistência quando a fé é exercitada durante os tempos difíceis, irmão. Amém? Nos tempos difíceis, ela nos traz isso, irmão, que é mais importante para a nossa vida. Amém? Vamos aqui ler em Tiago. Glórias a Deus, as horas estão passando. Louvado seja o nome santo. Tiago, ele mesmo fala aqui em Tiago, que capítulo 1, versículo 2 e 4, você pode meditar na sua casa, meu irmão e minha irmã. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Olha que maravilhoso, irmão. Olha como Deus, o Senhor, fala sobre as nossas vidas, irmão. Perfeito não significa que nós não podemos errar, somos pecadores, não porque não temos pecado, temos pecado, irmão. Mas contém uma ideia do que? De um desenvolvimento maduro, de uma vida madura, não é, irmão? De um conhecimento para não pecarmos, para não errarmos, irmão. É isso que Deus, ele nos ensina, irmão. Ele não ensina, ele mostra o pecado, mas o Senhor nos ensina como lidar com o pecado, irmão. Como nos afastar-se do pecado. Amém? Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos aqui prosseguir, mais uma vez, irmão, outra palavra maravilhosa, irmão. Vocês podem estar meditando em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, 2 Timóteo. Deve ajudar a pegar o botijão aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, do 10 e 13. Vamos lá, capítulo 3, do 10 e 13. Capítulo 3, do 10 e 13. Paulo exorta Timóteo por sua firmeza e exorta a permanecer leal na verdade. Capítulo 3, versículo 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito e fé, longanimidade, amor e perseverança. Olha, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Glórias a Deus. Amém, irmão? Está aqui as aflições que o apóstolo Paulo passou, as atribulações, mas o Senhor estava com ele em todos os momentos da vida dele, irmão. O comportamento normal nas aflições, nas tribulações, não é ter alegria, mas Jesus ensina que temos que ter alegria no Senhor Jesus. A nossa fé, a nossa alegria, a nossa confiança está alicerçada no Senhor Jesus, porque a alegria no Senhor Jesus, ele permanece, irmão. Amém? Encarando as provações, irmão, não é fácil, como forma de crescimento moral e espiritual. Não regozijamos nas tentações em si, mas em seus possíveis resultados, irmão. Aí que está. Nós vamos ter um resultado positivo lá na frente, irmão, porque nós perseveramos, não resistimos, não é? E que nos trouxe para nós grandes experiências a passarmos por todas essas provações, experiência para a nossa vida espiritual, em todos os sentidos, que nos trouxe esperança, irmão. E a esperança nos trouxe aqui paciência, irmão. Nos temperou. Olha que maravilhoso, irmão. Então,
ela em si mesmo, elas dão possíveis resultados. Resultado, amadurecimento, crescimento espiritual, desenvolvimento. Adquirimos maturidade. Amém, irmão? Eu quero terminar com isso aqui, irmão. Amém? Glórias a Deus. Olha que maravilhoso, irmão. Quero citar aqui para nós terminarmos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, 16, fala: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova dia a dia, irmão. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo, tá vendo? Então tá aí, irmão, esta palavra, irmão. Glória se renova cada dia mais, e com o próprio Corinto fala, de modo que em vós opera a morte. Mas, se nós olharmos aqui em 2 capítulo 12, do 4 ao 16, ele fala que em nós também, vamos lá, para nós terminarmos. Olha lá, 4, 12, aqui ele fala, 4, 12, ó. De modo que em vós opera a morte, mas em vós a vida. Glórias a Deus, irmão. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Portanto, o apóstolo Paulo sim fala do poder através da fraqueza para incluir a vida através da morte. E o que, irmão? É essa experiência que nós falamos. A perseverança traz experiência, irmão, que é importante para a nossa vida. A experiência, ela traz esperança, paciência. A experiência é o presente do poder transformador, renovador e regenerador de Deus, que nos dá força, coragem, determinação e esperança de uma glória futura. Amém? Nós terminamos aqui agora, irmão. Depois nós vamos dar continuidade, glórias a Deus, sobre esse mesmo assunto, irmão, quando nós estamos falando aqui na palavra do Senhor, irmão. Amém? Vamos comentar mais um pouco sobre isso, irmão. Amém? Eu quero encerrar aqui, agradecer a todos agora. Abaixe a cabeça, feche os olhos, que vamos aqui entrar na presença de nosso Deus Altíssimo. Senhor, nosso Deus Altíssimo e bom Pai que estás no céu, no nome consagrado de teu Filho, mais uma vez, nós invocamos o teu nome, nós alçamos as nossas vozes, pela santa e misericórdia que o Senhor tem sido conosco, Pai. Perdoa as nossas faltas, as nossas falhas. E em nome do teu Filho amado Jesus, abra os céus, Pai. E venha ao nosso encontro, porque nós entendemos aqui a tua palavra, Pai, que nós temos que perseverar até o fim, Pai, e será salvo. Não importa o tempo que restar sobre a face da terra. O importante, irmão, é que nós temos que seguir com a nossa carreira e terminar ela, Pai, até o fim, como o apóstolo Paulo guardou a fé, aleluia, dele, Pai, a carreira dele. E aqui nós estamos, ó Pai, porque é o Senhor que nos chamasse, é o Senhor que nos escolhesse, Pai. E nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Venha ao nosso encontro, abençoa todos a minha família, os meus filhos, abençoa todos os teus filhos que têm acompanhado nesse canal Tudo Se Fez Novo, Pai. E mais uma vez, nos ensina, Pai, a perseverarmos, nos ensina que as atribulações, as adversidades, as circunstâncias difíceis que vêm de todos os lados, Pai, ela vai adquirir resultado positivo na nossa vida, Pai. Ela vai trabalhar nas nossas almas, aleluia, vai trazer, aleluia, nos prepararmos, ó Pai, para nós alcançarmos a glória futura, Pai. Assim que graças nós te damos a Ti, Pai, por nós termos um Deus que nos elegesse desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. Aqui nós estamos retentes, Pai, a fiel palavra para não pecar contra Ti. Sabemos que podemos falar, Pai, somos pecadores, ó Pai, mas sabemos, ó Pai, que temos o Teu Consolador, o Espírito Santo de Deus, que fala e nós ouvimos, ó Pai. Ouvimos, ó Pai, a Tua doce voz em nossos corações, nos corrigindo, nos ensinando, nos disciplinando, para passarmos vitoriosos ao peregrinar sobre essa face da terra. Pai, continue falando conosco, Pai, através dessa mensagem, Pai. Que as circunstâncias, as perseguições, as dificuldades, ela vem, Pai. Mas tudo isso nós temos que receber com alegria em nosso coração, Pai. Aleluia, porque nós podemos, porque o Senhor nos sustenta, Pai. O Senhor nos dá força para passarmos por cima das dificuldades que sobrevêm em nossas vidas, Pai. Pai Santo e Justo, continue, Pai, com os seus filhos, ó Pai. E abençoa esta noite. Assim nós rendemos graças
Em nome de teu Filho amado, bendito Jesus, que vive e reina eternamente. Deus seja louvado.